A Igreja, na sua essência, ela é santa. Santa porque Jesus Cristo é o Santo de Deus, que veio trazer a todos a graça da salvação. E todos aqueles que pelo batismo aderem a Cristo, também se tornam santos. Então, Nhã Chica para nós é uma santa que viveu fazendo o bem ao jeito de Jesus. Escrava, analfabeta, no interior de Minas, mulher ainda, pobre, ficou órfã, não se sabia quem era pai, a mãe morreu quando ela tinha 10 anos. Você já imaginou alguém sendo filha de escravos, ser candidata a santo naquela época, no século XIX? Era praticamente impossível. Um processo de beatificação e de canonização é sempre algo lento e ao mesmo tempo longo. Isto é, para se verificar se realmente uma pessoa é santa, então é preciso pesquisar minuciosamente. Então tudo isso dá trabalho. A causa de canonização, ela tem vários passos. O primeiro passo, é impressionante isso, né? É a fama de santidade. Isto é, a pessoa, o túmulo é visitado, acende-se velas, leva-se flores, e as pessoas vão invocando assim, espontaneamente, e vão obtendo graças. A segunda parte importante, que é elaborar a biografia documentada. É toda a parte científica, por documentos, pesquisa e etc. Além da biografia documentada, o senhor tem que provar a fama de santidade, na vida, na morte e depois da morte. Então, este volume que eu tenho na mão é a biografia documentada com a fama de santidade. E um outro documento que a gente tem que fazer com muito rigor também é provar as virtudes heróicas. A fé, a esperança, a caridade, as virtudes cardeais, depois as virtudes anexas, que nós chamamos pobreza, castidade e obediência, e a humildade. Quando é dado esse decreto de virtudes heróicas, então se passa a um outro campo, que é o estudo de um possível milagre. Com o decreto do milagre vem a beatificação. Feita a beatificação, vem o último passo, que é mais um milagre. A canonização é um novo processo. Aí é preciso também rezar e esperar um segundo milagre, uma segunda cura extraordinária, para que então a futura beata seja canonizada, seja declarada santa e apresentada como modelo, não só para a Diocese da Campanha ou para Minas Gerais, mas também para o Brasil e o mundo todo. É uma causa muito bonita, porque Nhã Chica tem um carisma todo especial. O processo só veio iniciar-se em 1993, quando foi aqui instalado em Campanha o Tribunal Eclesiástico. O trabalho do tribunal é colher depoimentos das pessoas que conheceram o candidato a santo. No caso da Nhã Chica foi diferente, porque quando nós iniciamos o processo, já não tinha ninguém vivo que conheceu a Nhã Chica. Então, todas as pessoas que foram depoentes no processo, elas foram pessoas que ouviram seus familiares contar a história de Nhã Chica, aqueles que tinham mesmo fato importante ocorrido na família, com a participação da Nhã Chica. A comissão histórica é necessária porque a gente essa comissão tem como atribuição o levantamento de todos os documentos que dizem respeito ao santo em questão, no caso, Nhã Chica. Tive que fazer toda a pesquisa, foi difícil achar documento. A gente precisava de uma prova concreta da existência dela. E um documento bastante importante foi o testamento do irmão, que casa, não tem filhos, morre antes e constitui a Nhã Chica, ela chama de verdade Francisca de Jesus, chamada Nhã Chica.
como herdeira universal. Nós fomos várias vezes em Santo Antônio do Rio das Mortes para fazer a pesquisa, onde ela nasceu e onde foi batizada. Está lá a pia batismal. E depois, sobretudo, em São João del Rei. E aí nós encontramos o batismo dela, né? Que já foi uma coisa muito importante. E depois em Baipendi a gente encontrou o óbito. Com esse trabalho da Comissão Histórica, fomos descobrindo mais, né, documentos que foram dando mais assim, jogando luz na vida de Inha Chica. Na igreja, nós não temos coincidência, nós temos providência. E na vida da Inha Chica foi muito rico de providência. Quando acontecia uma sessão do tribunal e o depoente contava algum fato que nós ainda não conhecíamos, a gente tinha certa dúvida. E era muito interessante, porque toda vez que isso acontecia, quando a gente saía da sessão, tinha alguém com um jornal, um livro ou uma carta confirmando aquilo que o depoente tinha acabado de falar. E a pessoa nem sabia o que o outro tinha falado lá dentro. As características da Inha Chica que eu acho importante são 3. Ela é uma mulher de oração, muita oração, uma mulher de muita caridade e uma mulher um tanto, o carisma dela é o dom de ciência. Mesmo quando ela não tinha nada a dar, ela dava uma boa palavra, orientava através de um bom conselho e, sobretudo, ela dizia, eu vou rezar por você. E ela orava, sobretudo, a sua sinhá, a Senhora da Conceição. Eu creio que esta é a peculiaridade de Inha Chica, a ternura com que ela se dirigia a Maria, naquela estatueta pequena da Virgem da Conceição. Por exemplo, um grande da corte, porque os da corte do Rio de Janeiro iam muito a Caxambu por causa das águas. Então um deles foi com toda a família e tinha uma filha muito bonita. Ele gostaria que se casasse, mas tinha um padre que queria que ela fosse fundadora de uma congregação. O pai disse, sabe uma coisa? Eu vou lá pedir para essa senhora rezar. Aí ela disse, olha, a minha sinhá disse que a sua filha vai casar. Vai ter vários filhos e no fim ela vai ser toda de Nosso Senhor. Dito e fato. Casou, teve 12 filhos, 3 sacerdotes, teve filhas religiosas e no fim, viúva, ela entrou numa congregação e terminou sendo toda de Nosso Senhor. A vida dela é muito interessante, da Inha Chica. Filha e neta de escravo de Angola. A avó e a mãe é de Angola. Pai desconhecido. Batizada, órfã, com 10 anos, vive a sua vida em Baipendi, numa casinha simples, tem a cozinha, aquele fogãozinho, um quartinho dela, tem uma salinha de entrada, que tem uma presença muito importante, que é a Nossa Senhora da Conceição, que era dela. É a tal da minha sinhá, a minha senhora. Tudo que ela ganhava era para os pobres. Então isso lembra precisamente o pobre do Evangelho, que é aquele que não tem apego, ela é despojado, e na sua pobreza, isto é, na sua dependência para com Deus, ele sabe também ser generoso, como Deus é, repartindo gratuitamente para aqueles que nada ou pouco têm. Toda sexta-feira, às 3 horas, ela reunia os pobres e pedia para levar o gamela, o bacia, o cesto, para levar para casa as coisas que ela ganhava, que ela dividia com os pobres. Essa é a pobre Inha Chica, aquela pessoa que, na grandeza do seu coração, sabe repartir aquilo que tem, mas, sobretudo, reparte a si mesma, dando-se, doando-se aos outros no amor. Nossa Senhora pediu para ela fazer uma igreja. Então ela foi pedir licença e pagou a licença. Nós temos o recibo, tudo, né?
que ela paga na prefeitura para poder fazer a capela de Nossa Senhora. Então é interessante que ela era uma cidadã, ela pagou um valor para erigir a capelinha. Porque ela falava com Nossa Senhora como eu estou falando com o Senhor. As duas se conversavam. E Nossa Senhora disse para ela, sabe, minha Chica, eu queria que você comprasse um órgão. Aí ela foi falar com o padre. Padre, a minha senhora disse que é para eu comprar um órgão. O que é órgão? Aí o padre explicou. É uma coisa muito bonita que se toca na igreja. É para tocar música, para cantar. Pois é, a minha senhora disse que lá no Rio de Janeiro, na rua São José, olha, Nossa Senhora dá um endereço, número 73, tem um órgão que é para eu comprar. O padre escutou. Ele disse, tá bom, só que precisa de dinheiro. Num instante ela arrumou dinheiro. Aí ele deu para o maestro Rabelo, um maestro que era um músico, para ir ao Rio e ver se era verdade. E ele, que já era um músico famoso na corte, ele obedeceu a ela e foi, e comprou o órgão no endereço que ela pediu. E ele chega com o órgão e vai tocar. Era uma quinta-feira. O órgão não respondeu. A minha Chica ficou triste e o povo todo lá para ver, né, o que era o órgão. Ela disse, espere, eu vou falar com a minha senhora. Foi falar com a minha senhora, a Nossa Senhora disse, não, minha Chica, não é hoje. É amanhã, que é sexta-feira, às 3h, o órgão vai tocar. Agora a senhora imagina, se quinta já tinha gente para ver, o que deu de gente sexta-feira? Aí às 3h, o maestro sentou, tocou divinamente. Penso que todos nós, quando focamos Maria como Nha Chica, estamos precisamente redescobrindo o rosto materno de Deus, quer dizer, aquela ternura, aquele amor infinito que Deus tem pela humanidade. E o santo é essa pessoa cheia de humanidade. Então a gente entende que Nha Chica, essa pessoa fervorosa, tinha precisamente essa humanidade e a expressava na caridade, no amor, até mesmo na oração e no diálogo constante com Deus e a sua Senhora. O médico nem estava lá quando ela morreu, tinha ido a cavalo socorrer uma senhora em dores de parto e ela ficou até insepulta durante 4 dias. Isso significa que certamente o corpo já estava se decompondo, mas pelos testemunhos da época não exalava mau cheiro, ao contrário, exalava odor de rosas. Embora esse seja já um sinal também, pode ser considerado um sinal de santidade, a fama, o odor de santidade, mas naquela altura ninguém se lembrou disso. Um dos procedimentos que deveria ser feito é a exumação. Não para achar um corpo inteiro, mas para provar que aquele candidato a santo realmente existiu, que os restos mortais são dele. E quando marcou para o dia 18 de junho. E nós, naquela euforia do trabalho, de arrumar os pedreiros para abrir o túmulo, como que ia funcionar a exumação e tal, não prestamos muita atenção na data. E quando nós fomos prestar atenção na data, 18 de junho foi o dia que abriu o túmulo, foi feita a exumação, o dia que Nha Chica foi enterrada. Quando nós fizemos a exumação, tem um dado lindo, o postulador, que era o padre Lombardo, ele diz, olha, vão entrar na igreja só ao tribunal, o bispo, nós dois, a superiora e os médicos do IML de Belo Horizonte. Aí tiveram 4 homens, pedreiros, fizeram o juramento e começaram a tirar a primeira laje, que tinha uns 600 a 800 quilos. E é interessante que quando abrimos a tumba dela, a 18 de junho de 1998, eu já era o bispo que presidiu, então também experimentamos, sentimos o mesmo perfume de rosas. Nisso, o engenheiro que estava junto não sabia de nada. Ele veio por trás e disse, Dom Diamantino, o senhor não está sentindo nada aqui? Pois eu estou dizendo para a Célia que ela está perfumada. Ela disse que não, que é de lá. É de lá, ele disse.
Nisso chega a superiora. Miriam, o que você pôs nessa igreja aqui hoje, que tem um cheiro aqui dentro? Pois ela disse, eu também estou sentindo um perfume como se fosse de rosas. Tá. E aquilo foi se espalhando. O que acontece? O povo não pôde entrar, mas eles ficaram em volta da igreja, por trás. E pela greta da porta saía o perfume. Aí nós fizemos todo o trabalho da exumação e o padre teve que voltar para Roma. Ele diz, a conclusão você faz. Então nós fizemos uma procissão pela cidade, levando os restos mortais, a imagem de Nossa Senhora. Depois então fizemos a missa e depois colocamos os ossos naquela urna bonita e fechamos. Não é que isso seja já sinal de milagre, coisas que o valha, mas um sinal delicado de Deus, porque Deus tem essas delicadezas para dizer que uma mulher simples do povo, analfabeta, filha de escravos, ela também pode ser santa. Já fizemos o processo do milagre da dona Ana Lúcia, já está em Roma. E o processo então agora continua com a análise do milagre atribuído à intercessão da Inha Chica. Em 1995, eu fui procurado pela senhora Ana Lúcia Meireles Leite por um cansaço muito intenso. Pesquisando a causa, descobriram que eu tinha uma passagem de sangue errado no coração. A comunicação interauricular, quando ela é descompensada, faz o sangue passar de uma aurícula para outra, aumentando a pressão da aurícula, aumenta a pressão pulmonar. Então o paciente começa a sentir falta de ar e, se deixar, vem insuficiência cardíaca. Daí me mandaram para Belo Horizonte, para cá. Eu fiz os exames todos, inclusive o transesofágico. Um exame que, através do esôfago, filmava o coração. Confirmaram mesmo a doença. Nas imagens, eu via o sangue passando por caminhos errados, atravessando o meu coração. Se a pessoa não for operada, pode advir óbito. Era grave, já tinha comprometimento pulmonar e eu teria que fazer a cirurgia o tempo mais rápido possível. Como era um caso cirúrgico, foi marcada a cirurgia. Fiquei muito desesperada nessa ocasião, procurei a minha ajuda. E a minha ajuda, e todo mundo sabe, que foi Inha Chica. Pedi a Inha Chica, tem piedade, eu tenho medo do coração, não. Tinha muito medo da cirurgia. Mas nesse meio tempo, ela veio a sofrer de uma infecção inespecífica, com febre muito alta, muita tosse, tendo sido suspendida a cirurgia. E aí se passaram 6 meses após a primeira marca da cirurgia. Vim aqui na Ecoar, aqui em Belo Horizonte, fazer os exames pré-operatórios novamente. E qual não foi a minha surpresa, minha e do marido que estava ao lado, quando, após 2 horas de exame, coisa que eu fazia em 40 minutos, o doutor ficou perplexo e disse assim, mas a senhora me diz que não foi operada, mas o que a senhora teria que fazer já está feito, muito bem feito. Alguém costurou isso aí para a senhora. Aí voltei para Caxambu, feliz da vida, contando a todos. Inha Chica me curou, tenho certeza. Todo mundo começou a dizer, Ana, você conseguiu um milagre. Por que você não faz lá um relato? A gente precisa colocar Inha Chica no altar. Vai lá. Fui lá, comentei com elas, falei, contei tudo desde o começo. E, por sinal, estava lá a irmã Célia. A irmã Célia disse assim, na mesma hora eu ouvi a irmã Célia dizer, tem um fato muito bom aqui em Baipendi. E começou e marcaram logo o tribunal. E desde esse tempo ela vem sendo, seguida, praticamente de 2 em 2 anos, repetindo os exames e demonstrando que a doença desapareceu, ela tornando-se assintomática, e cuja explicação científica para isso nós não temos. Inclusive fiz o último agora, em março de 2011, e mandei para o Vaticano. O postulador me disse que já estava na comissão médica da própria congregação
e que provavelmente após a Páscoa também seria oficializado como realmente cura extraordinária e igual ao milagre, em que a medicina testemunha que ali a ciência não pode dizer nada, houve intervenção sobrenatural. E a gente espera que lá para maio, junho, o Santo Padre também assina o decreto do milagre atribuído à intercessão da Nha Chica, e aí então possa estar o caminho aberto para a beatificação. A Associação Beneficente Nha Chica dedica-se precisamente ao cuidado, à educação e também à manutenção das crianças que ali são abrigadas. Anteriormente era praticamente um internato, agora ultimamente é mais um centro de dia onde as crianças ficam e onde elas também recebem algumas aulas extracurriculares. Eu me chamo Miriam Domiciano, morei na Associação Beneficente em Nha Chica no ano de 2000 a 2005 e foi uma época muito boa para mim, que eu tive várias oportunidades que até hoje me ajudam. Nós aprendíamos aula de informática, bordado, tínhamos psicóloga, aula de canto também. A Associação Beneficente em Nha Chica me levou bastante, me deu um estímulo mais na parte religiosa, né, que mostrava pra gente o exemplo de Nha Chica, de acolher os pobres mesmo a gente não tendo tanto. Então eu tento seguir os exemplos dela, né, porque a gente vê que o mundo hoje precisa de pessoas como ela. Talvez assim seria melhor, porque uma pessoa fraterna, caridosa, é o que o mundo está precisando. E levo comigo até hoje tudo que eu aprendi lá. Sou muito devota de Nha Chica, vou na igreja lá sempre quando tem missa, todos os domingos. Aqui neste santuário, nesta igreja, nós recordamos a venerável serva de Deus Nha Chica. Ela soube fazer o caminho de santidade, aprendendo da palavra de Deus, os valores, tudo o que devemos viver para então corresponder a nossa vida a Cristo. Conscientes do batismo, Nha Chica, a venerável serva de Deus, soube então discernir o que agrada ao Senhor. Eu alcancei uma graça de Nha Chica, em 85 eu tive um câncer, então eu fiz um pedido para Nha Chica, que naquele momento eu não podia morrer, porque eu tinha 2 filhas pequenas e eu tinha que criar elas. E aí alcancei essa graça de Nha Chica, fiz o pedido para ela, foi um câncer e o negócio foi danado. Foi complicado, porque o médico de Cruzilha, eu sou filho de Cruzilha, me deu 20% de chance. Mas com a graça dela, estou aí, perfeito, estou curado por ela. Meu sobrinho, Fausto Delgado, ele teve uma infecção generalizada e o médico falou, desenganou mesmo, que ele não tinha jeito, ele tinha 10% de vida. Aí eu pedi a Nossa Senhora Imaculada Conceição, né, em Nha Chica, que salvasse ele, que desse saúde para ele. E ele hoje está com toda a saúde, trabalhando e recebeu essa grande graça. É impressionante que no mesmo dia 14 de janeiro de 2011, Bento XVI assina o decreto de reconhecimento de um milagre atribuído à intercessão do venerável Papa João Paulo II e, ao mesmo tempo, também declarando heroicamente a vivência das virtudes por uma filha de escravos, analfabeta. Isso é impressionante. Isso nos lembra que a Igreja acolhe a todos como mãe, seja Papa, seja o último dos fiéis. Eu tenho certeza que eu não era a pessoa indicada para ser a notária do processo, mas quando Deus escolhe, Ele capacita. E foi isso que aconteceu comigo, que quando eu olho para trás, falo, não acredito que fui eu que fiz isso aí, que eu estive presente nisso aí. Então eu fico muito feliz de saber que Deus me deu essa condição. Nha Chica significa para mim uma luz na minha vida. A minha vida se transformou grandemente quando eu iniciei esse trabalho
na comissão histórica. Culminou, eu acho, com a missa que foi composta, né, pela Márcio, a parte musical, e a letra teve participação minha e da irmã Aida Ferreira Martins. A justiça e a paz sejam enfim conquistadas. Ela não excluiu ninguém, ela incluiu a todos. Isso para nós é uma alegria muito grande, porque também é uma maneira de apresentar essas virtudes a todos os cristãos. Todos nós podemos viver intensamente a caridade, a fé, a esperança, a fortaleza, a justiça, a prudência, a temperança, os conselhos evangélicos, pobreza, obediência, castidade e a humildade, que é base de todo o edifício cristão. Então, se nós podemos viver, se ela viveu, aliás, nós também podemos viver. Então, quer dizer, nós todos podemos fazer um esforço a mais para testemunharmos que realmente é possível viver a santidade.